Começando o nosso encontro do dia, né, da semana, seguimos com o estudo do budismo com atitude e vamos começar então as preces iniciais, mas antes de fazermos as preces, vamos encontrar uma postura, trazer a presença para esse momento, né, alinhar o corpo, alongar a coluna, suavizar a respiração. E assim, suavizando o movimento do corpo, o movimento da mente, nós nos preparamos para fazer as preces iniciais, conectando o nosso coração e mente ao coração e mente de Guru Rinpoche. Hum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om Again Yogi Nubjantsam Pema Gesadam Pola Yantsen Chogi Nudrupne Pema Jone de Sudra Kordu Kandro Mampeko Kiki Jesu Dakduki Jingi Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Sonante Rola Pentir Sanje Drupacho. Então, nós seguimos por alguns instantes em silêncio, sentindo o natural fluir da respiração, soltando todo esforço, nos preparando para seguir juntos com a leitura e o estudo, a partir dos ensinamentos e orientações do nosso querido Lama Alan Wallace. Nosso coração e mente se abra para a compreensão do Dharma, para a realização última.
Vamos retomando a interação lentamente, para começar então nossa leitura e estudo do dia, da semana. Maravilha, Darcy. Os links. Bom, então vamos nós seguir. Alguém quer compartilhar alguma experiência em relação ao nosso estudo? Alguma novidade? Bom, eu queria, antes da gente começar, perguntar para vocês se esse horário das 18h30 para vocês funciona bem ou se vocês prefeririam fazer às 19h, começar às 19h. Que para mim tanto faz começar às 18h30 ou às 19h. Que eu vi lá no Linktree do nosso estudo, né, dos alunos do Lama, que está marcado para as 19h lá no link. E aí eu não sei se é uma preferência de vocês, enfim, se for uma necessidade ou uma preferência do grupo mudar o horário, para mim não tem problema nenhum, que eu estou disponível também mais tarde. A Laca está dizendo que às 19h para ela seria ideal. Para vocês é ok, gente? Para Para nós, nós, tanto tanto faz. Pode faz. ser, para a maioria 19 está melhor, pode ser. Para mim, 19 também está ótimo. Carol, Cris, Palma. Os dois horários funcionam. Eu prefiro que termine um pouquinho antes, né? Aham, Por isso que às 6h30 para mim é melhor, porque termina às 8h, né? Mas o que a maioria decidir, para mim tá ótimo. tá. Eu Para mim acho também, ótimo esse horário das 20 horas, das 19, desculpa. para Carmelina mim de é melhor 18h30. julho, 18h30. Tá. Para Carmelina mim é fala indiferente. indiferente. Tá. Tá. Eu falei 19, mas aí o que for melhor para a maioria. Tá bom. Eu vou ver se eu consigo, então, fazer uma enquete no grupo, como a Cindy sugeriu. Aí a gente decide, então. Mas, a princípio, a gente tá às 18h30, então. Vamos ver se continua ou se muda. Mas vamos seguir com a nossa leitura. Deixa eu botar mudo. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês, por favor, abram o microfone, tá? Então, deixa eu só encontrar aqui o quadro para a gente se localizar onde nós estamos, né? A gente, então, percorreu todo o caminho, desde as preliminares. Deixa eu botar pra cá. Começamos lá com as preliminares, né? Depois passamos pelo cultivo da bodhicitta absoluta. Estamos aqui na bodhicitta relativa, entre as seções, seja uma pessoa ilusória. A gente já começou esse aforismo e seguimos, então, ainda neste aforismo. No livro físico, nós estamos na página 141, no primeiro parágrafo dessa página. E no Kindle, já vou abrir aqui para a gente ver. Para mim, a página 145, de 283. Aí o Kindle é uma coisa menos certeira, né? Então, cada um acho que procure aí como aparece para si. Então, na semana passada, nós seguimos contemplando, né, lendo e contemplando esse aforismo, e encerramos na semana passada com essa orientação de Padmasambhava, dessa prática, né, do corpo ilusório impuro. Então, a gente, de frente para um espelho, foi a orientação dele para a gente, olhar para esse reflexo no espelho e imaginar, se você é uma mulher, você se olhar e dizer para si, você é linda, né? E se você é um homem, você dizer para si mesmo, você é muito atraente. E observar internamente o que surge a partir dessa afirmação e dessa fala direcionada a você mesmo. E depois ele diz para a gente olhar para esse mesmo espelho, para esse mesmo reflexo no espelho e dizer, você é repugnante.
E aí olhar para isso que surge dentro de nós a partir dessa experiência, né? De você observar a sua imagem refletida no espelho e direcionar a você essas palavras. O que surge em você, de que forma isso reverbera em você, né? E aí ele continua aqui, que ele está ensinando para a gente a treinar nesse aforismo, né? A treinar o corpo ilusório impuro, a ver todo o corpo nosso e dos outros como uma miríade de aparências que surgem. Então, essa é uma forma que ele nos orienta a treinar, né? Nessa visão do corpo ilusório impuro. E aí ele segue nos dizendo aqui, Padmasambhava aprofunda, apontando que aquilo que tomamos como eu real e substancial, quando nós nos olhamos no espelho, aquela imagem refletida que nós pensamos, né, e designamos como um eu, nós tomamos esse como um eu real e substancial, é apenas uma matriz de eventos relacionadas de forma dependente e não existe nenhum corpo real, nenhuma mente real, nenhuma pessoa real, apenas aparências delusivas. Tais aparências parecem ser inerentemente substanciais. Quando investigamos mais profundamente, seja como físico quântico ou como meditante budista, descobrimos que a substancialidade que deveria estar lá não pode ser encontrada. O meditante repousa na consciência de que as coisas parecem ser mais substanciais do que de fato são. Então, aqui a gente está seguindo por esse caminho e fazendo esse treinamento, né, gente? E a orientação é para que a gente reconheça essa imagem, esse reflexo no espelho, que na vida, né, no nosso momento, entre as sessões desse aforismo, né, entre as sessões seja uma pessoa ilusória. Entre as sessões, no momento que a gente está no movimento do mundo, que a gente se depara com os vários corpos e reifica aqueles corpos como sendo inerentemente reais, e aquilo que eles falam ou fazem ferem um outro eu que parece inerentemente real, que é esse eu que está aqui, né? Visualizando ou percebendo essas experiências, a gente sofre, né? A gente se arrasta de forma deludida por toda uma gama de conceitos e elaborações que a gente faz a partir dessa relação, desse encontro de aparências reificadas, né? A gente reifica a aparência externa e reifica um eu que está sob a influência dessa aparência que surgiu. Então, o que ele está dizendo para a gente é que tudo, isso não passa de aparência, são matrizes de aparências correlacionadas, né? Encadeadas, vamos dizer assim. Tudo bem? Vamos lá, eu acho que eu vou deixar para ele explicar para a gente, que ele está falando detalhadamente tudo isso para nós aqui ao longo do texto. Então, essa prática do treinamento da mente em 7 pontos, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, nos diz para imaginar ao longo do dia que o corpo é uma aparição ilusória. Imagine sua própria fala e a dos outros como ecos. Quando você está parado ao lado de um cânion e alguém a 100 metros de distância grita uma obscenidade para alguém do lado oposto, mas o eco volta para você, não há motivos para tomá-lo como algo pessoal contra você. É um som desprovido de conteúdo, apenas uma voz que ricocheteou em uma parede de pedra. Não há uma substancialidade nesse evento e não há alvo. É só uma aparência, um som passando, né? A prática de viver como se você fosse um ser ilusório é manter essa consciência ao longo do dia, para que, mesmo que as pessoas falem de forma ofensiva, não haja alvo. Toda fala é como um eco. Todos os eventos mentais são como uma miragem, sem uma realidade objetiva correspondente. Eventos mentais que parecem reais, memórias que nos torturam, pensamentos que nos irritam e imagens que nos assustam afetam a mente somente porque os tomamos como sendo reais. Em vez disso, pratique considerar os eventos mentais como meras aparências, caso em que não haverá base sobre a qual as aflições mentais possam surgir. Isso parece tão simples, mas é tão precioso, porque quando a gente está no movimento, né, gente, no disse-me disse, no vamos ver da rotina da vida, a gente se esquece disso, né? E aí acontece uma coisa
essa compreensão que a gente tem aqui, nesse aspecto cognitivo, a gente ainda não tem uma realização disso. Quando alguém fala uma coisa que a gente sente meio atravessado, a gente nem lembra que isso é só uma aparência, né? Uma aparência de som, que a gente pode simplesmente deixar passar. Mas aí, não, a gente habitualmente e de forma instantânea, assim, tem esse eu que sente essa fala ofendida para comigo, né? E reifica o outro que fala comigo dessa forma. A gente não consegue mesmo ver no movimento da vida, no dia a dia, essas coisas todas surgindo como aparências, né? E aí é que o imbróglio começa, a dificuldade, né? Vamos seguir. Se alguém quiser comentar, pode abrir o microfone e comentar à vontade, tá? Padmasambhava resume a prática de viver como se você fosse um ser ilusório, enfatizando que o corrosivo mais poderoso para a armadura da prática do Dharma é a reificação das 8 preocupações mundanas. Buscar aquisições materiais e evitar sua perda, buscar estímulos prazerosos e evitar os desagradáveis, buscar elogios e evitar críticas, manter uma boa reputação e evitar a má reputação. O sinal de amadurecimento de um praticante do Dharma é a equalização dessas 8 preocupações mundanas. Todo caminho transformador enfatiza a importância de equalizar essas 4 dicotomias até se tornarem de um só sabor. Vamos ver aqui, tem alguém falando no chat. Acho que não, né? Então, essa é a orientação, né? Será que a gente consegue fazer isso na prática do dia a dia? E a gente precisa se lembrar, enquanto a gente não tem essa realização e no movimento da vida a gente não consegue ter essa ação natural, com essa percepção clara e essa ação natural emergindo de nós, a gente precisa se lembrar, né? Quando a gente escorrega na casca da banana, a gente se lembra, é só uma aparência e solta, né? Acho que esse é uma prática para nós, no ponto que a gente está, assim, de se lembrar, né? Que é como a gente ainda não tem essa realização mais profunda e mais plena, né? A gente vai se pegar realmente escorregando, né? E transformar essas 4 dicotomias, né? Até se tornarem de um só sabor, também é um desafio grande, né, gente? Como isso é tão enraizado, permeia tanto a nossa existência, os nossos movimentos da mente, que a gente sem perceber já está num extremo ou no outro, né? A gente sempre quer elogiar, se surge uma crítica, aí reifica o eu que está sendo criticado e aquele outro eu que criticou, né? A gente, enfim, essas buscas fazem muito parte da nossa experiência, né? E como que a gente vai experimentar esses 2 extremos como sendo uma coisa só? Acho que a gente tem um caminho para percorrer aí, mas a gente vai tentando pelo menos pensar sobre isso e sentir, né? Pensar nessa possibilidade. Isso realmente é possível chegar nesse ponto, né? Há uma outra interpretação da linha entre as seções, seja uma pessoa ilusória. Então, aqui, o que o Lama vai dizer, vai trazer para a gente, que ele, entre as seções, seja uma pessoa ilusória. Então, a gente vai observar todas essas experiências, essas aparências surgindo, e reconhecer como aparências. As aparências, quando elas surgem de forma completamente nua, né? O que vai fazer com que essas aparências tenham um poder sobre nós são as conceituações que a gente dá, a atribuição de valores, de lugar na nossa vida que aquela experiência tem. Então, quando isso surge junto, né, com a aparência, de forma coemergente, a gente se gruda nisso e não consegue se liberar. Consegue, né? A gente consegue perceber e soltar. Então, essa prática de perceber todos esses movimentos como corpo ilusório impuro. Impuro porque são aparências, né? Só as aparências. E agora o Lama vai trazer para a gente um outro movimento, uma outra interpretação para esse aforismo entre as seções seja uma pessoa ilusória. A prática que ele acabou de escrever é chamada de corpo ilusório impuro, porque apresenta um desafio ontológico à realidade da qual participamos, apresentando-a como matrizes de eventos dependentemente relacionados. Essa prática é chamada de impura para distingui-la de outra prática de corpo ilusório, cultivar o corpo ilusório puro.
A prática do corpo ilusório puro não pode ser realizada apenas por meio da inteligência. A essência dessa prática implica o cultivo de uma visão de todas as aparências físicas como corporificações da consciência iluminada. Tudo que é mental, verbal e físico é experienciado como sendo o fluxo contínuo da mente, fala e corpo do Buda. A objeção intelectual a esta prática diz respeito à falta de evidências de que esta seja a verdadeira natureza da realidade. Os grandes intelectuais budistas, como Nagarjuna e Tsongkhapa, têm silogismos poderosos para demolir a reificação, mas não há silogismos que demonstrem que tudo é mente búdica. Então, quando a gente pensa nessas aparências, né, na prática do corpo ilusório impuro, que a gente vai investigando, né, a natureza dessas aparências que surgem, e a gente não encontra nada ali, inerentemente real, na aparência, ou no eu, ou no que quer que seja. Isso para a gente, raciocinando pela nossa inteligência, a gente consegue fazer essa investigação e consegue ver que isso faz sentido, né? Para vocês faz sentido? A partir das práticas de insight, todo esse movimento que a gente fez aqui dentro do estudo do próprio livro, a gente consegue perceber que essas aparências que surgem, elas são destituídas de uma existência inerente. Elas surgem a partir, elas surgem de forma coemergente, né? Quando surge a aparência e nós atribuímos a ela conceitos, valores, lugares, rótulos, tudo, função, aí elas se tornam aparências que têm um poder sobre nós. Mas se a gente tirar todos esses rótulos, esses conceitos, ficam só aparências. E essas aparências não podem ter poder sobre nós, né? Sim, Ana e Paulo, por favor. Aline, no cotidiano a gente está tão cheio de demandas que realmente aplicar esses ensinamentos é algo que a gente precisa separar um tempo, né? O que eu pude colocar assim como uma experiência real aplicada no cotidiano foi, por exemplo, o trânsito. No trânsito, o Paulo de alguns anos atrás era super reativo, tava, né, alguém ultrapassava, já me dava aquela raiva, e, enfim. E hoje eu vejo que você precisa estar ali cuidando do volante, do freio, etc. Quer dizer, eu não posso soltar essa ideia de ilusório assim, mas é possível deixar o outro passar e fazer a barbaridade que ele quiser sem me afetar tanto, né? Então, acho que a gente pode colocar essas metas assim de pequenas reflexões e pequenas oportunidades em que a gente consegue fazer alguma coisa, porque no geral, com muitas demandas para lá para cá, e olha que eu estou aposentado, hein, já não preciso estar respondendo Então, mesmo assim, a gente vê que a vida ela é muito exigente para a gente aplicar completamente esse conceito, né? Sim, sim. Esse é um exemplo ótimo, né, de você ver também essa diferença, né, Paulo? Porque é a mesma aparência que surge, não é? Uma pessoa que te fecha no trânsito, há anos atrás, hoje, é uma pessoa que te fecha no trânsito, não importa quem seja a pessoa. Mas ver como essa nossa relação com essa aparência modifica nosso próprio bem-estar e o nosso estado em todas as esferas, né? Nosso Totalmente. bem-estar mental, em todo. Então, como nós nos relacionamos com essas aparências é a grande questão aqui. E a gente não só mudar, porque a gente está operando operando na vida, né? Tem esse aspecto relativo, e a gente tem que se relacionar, lógico, né? Mas a gente reconhecer isso como aparência, né? Esse é o convite daqui, dessa prática do corpo ilusório impuro. Reconhecer que são as aparências. É claro que a gente vai se relacionar com essas aparências, lógico, né? Mas essa diferença, né, de como nós conceituamos, em que lugar nós colocamos essa aparência na nossa experiência, ela vai ter um poder sobre nós ou outro, né? Darcy, sim. É uma questão, são duas questões. A primeira é que eu sinto que hoje, né, eu posso e muitas vezes devo reagir, mas eu não devo reagir por impulso e nem
deixar com que a emoção tome conta. Então, eu me sinto assim, muitas vezes eu sinto a energia, né? Sinto aquela raiva ou aquela coisa, tenho um tempo de, né? E tomo a decisão não contra a pessoa, mas contra o ato ou os atos ou a conduta. Essa é uma questão. A outra é que eu não entendi a última frase que você leu. A gente volta nela. A gente volta nela. A primeira é assim, a gente precisa ter uma ação, né? Mas não uma reação. Quando a gente deixa esse tempo de assentar a energia, aquele rompante instantâneo que vem a partir de uma relação com uma aparência que surge, a gente deixa assentar essa energia, né? Se tranquiliza um pouco, pode vir um potencial de ação imbuído de lucidez, de sabedoria, né? Não uma reação pela raiva. Pode ser até que a ação seja movida pela energia da raiva. Mas se houver lucidez e sabedoria, vai ser uma ação construtiva na linguagem do CIB, né? Uma ação que promove benefícios para os dois lados. E não nesse, dá muito mais, é muito mais amplo esse tema, né? Mas eu acho que é esse ponto, assim, não é ficar simplesmente indiferente àquilo que surge, mas é reconhecer que essa aparência que surge, ela faz um movimento em nós. E se esse eu, né, em cada um, se esse eu está reificado a partir dessa aparência que surge, eu vou ter uma reação, uma ação, uma reação. E aí isso pode gerar muito conflito, muito sofrimento, né? Então é perceber, né? Não reificar ainda mais essa dicotomia, essa dualidade. Sim, Roberto. Olá. A Tudo gente pode refletir como é que a gente se comporta nos nossos sonhos. A gente é arrastado pelas aparências, porque no sonho tem a vantagem que você muda de bardo rápido. Aí você está no sonho, acontece alguma coisa, você é arrastado, toma um susto, acorda. Aí você fala, era só da minha cabeça, que bobagem, bem. entendeu? Na vida da vigília não é assim. Porque na vida da vigília, quer dizer, pelo menos para mim, né? Eu consigo analisar na vigília algo que acontece no sonho, mas infelizmente eu não consigo analisar no bardo do sonho algo que acontece na vigília. Se eu não sonho, chegar, aí eu dormi e você falar, hoje o dia, hein? Pô, escorregou daquilo, hein? Foi arrastado, entendeu? Aí eu teria mais liberdade tem esse lado. Mas eu acho que isso é uma prática, realmente, de a gente ver um pouco, porque no sonho é muito simples, né? Depois que você sai dele, você fala, o cara, pô, me xingou, eu fiquei com raiva e tal, e eu acordei, era só um sonho. Que coisa maluca, como é que aconteceu isso? Eu acho que essa analogia com o sonho nos dá uma pista de que isso tem algum sentido, entendeu? Dá uma pista de uma evidência que a menos que a pessoa nunca tenha sonhado, aí realmente. Mas quem já sonhou, pelo menos fala, vamos continuar com essa hipótese de trabalho. É a impressão que eu tenho. Sim. Sim, o Lama traz essa analogia mais adiante, né, do sonho. Ele vai falar sobre isso mais adiante aqui no livro. E é isso, né? Quando a gente sonha, no sonho parece real, né? A não ser que a gente seja um grande praticante de sonhos lúcidos, aí a gente consegue realmente perceber que aquilo é um sonho. Não é o meu caso, apesar de estar tentando, mas não é meu caso. Eu não sei daqui do nosso grupo, né? Se alguém pratica ou se tem essa habilidade. Então, quando a gente sonha, parece muito real no sonho. Aí, quando você acorda e lembra do sonho, você fala, putz, era um sonho, né? Aquilo, olha como, que sofrimento, acorda suada, às vezes, com taquicardia, e era um sonho. Aí, o que o Lama vai dizer mais adiante, a gente vai passar por esse trecho, que da visão da mente búdica, da realização de um Buda, ele vê claramente que essa nossa experiência de vigília é como o sonho. Assim como nós percebemos o sonho como sonho, da mente búdica, né, da natureza de Buda, se percebe essa nossa experiência exatamente dessa forma. É que nós não conseguimos ainda, porque a gente ainda não consegue, não chegou no ponto de repousar na natureza primordial, na consciência primordial, na natureza búdica, né? Mas quando a gente chegar lá, seja nessa vida ou numa futura, a gente vai perceber isso com clareza. É o que o Lama diz e em que eu tenho plena confiança, assim, para mim faz um total sentido. Não um sentido, né, de análise cognitiva,
mas um total sentido de confiança no meu coração, assim, sei lá, não sei explicar, né? Mas eu acho que é isso. E ele vai falar sobre isso mais adiante, Roberto. É muito E bom. por isso o verbo despertar eu acho bem aplicado. É. Porque despertar, quando você está no sonho e desperta, continua sendo você. Só que você fala, puxa, aquele contexto que eu estava fez assim e sumiu. É mesmo. E às vezes a gente até tem lembrança, assim, logo que acorda, se o sonho foi um Uhum. sonho mais impactante. Depois vocês reparam, pelo menos acontece comigo, que às vezes eu esqueci o que eu sonhei. Na hora que eu acordei, eu lembrava. Não sei, deve ser meio comum com as pessoas, né? Aí depois, logo depois, eu quero, poxa, o que foi mesmo que eu sonhei? É É, interessante isso. é. Essa é uma prática de yoga dos sonhos, né? Teve um retiro inteiro do Lama Alan Wallace no Brasil sobre retiro dos sonhos. É um retiro que eu estou estudando até porque estou conduzindo o estudo do Felicidade Genuína, o outro livro do Lama, e aí tem uma prática, uma parte de yoga dos sonhos, né? E aí eu sou sempre daquele tipo que fala, bom, para eu falar sobre isso, eu preciso ter uma experiência, não tem a realização, né? Mas precisa ter experiência, né? Então, pelo menos de entender um pouco mais, assim, no aspecto cognitivo, para poder falar, né? E é super difícil, né? Não é, para mim, pelo menos, não é uma coisa fácil assim, não. Mas é, como o próprio Lama diz, é uma prática, né? Um treinamento. Então, a gente se dispuser a fazer, a gente Mas ali na matéria-prima, pelo menos a gente tem. A gente é, sonha. com Porque se não certeza. tivesse, né? Porque no Vajrayana, é mais difícil, porque você tem que criar a deidade, por exemplo, na sua mente e tal. Nessa, as coisas também tem que fazer esforço. Eu estou dormindo, ainda teve um sonho. Eu falo, nossa, matéria-prima eu tenho, não preciso fazer um esforço para a matéria-prima aparecer. Não é uma coisa boa? Com Agora, eu tenho que ter certeza. lucidez lá dentro de utilizar essa matéria-prima, mas ela está lá. Eu acho isso Exatamente. interessante. Não precisa ser fabricada, a gente não tem que ter esforço. A gente está ali. É. O bardo do sonho, a gente tem realização que ele existe, né? O bardo Uhum. do a gente tem realização e memória. O bardo da vigília, a gente tem realização e memória. O bardo do morrer, a gente sabe cognitivamente que isso vai acontecer. Porque as outras pessoas morrem e você fala: olha, vou eu um dia. Mas eu não tenho lembrança de falar: no bardo do morrer, milhões de experiências que eu já tive, é assim, assado. Seria mentira, eu não tenho. Mas o do Sim, sonho e o da vigília, eu tenho. O outro eu tenho uma experiência cognitiva. Eu falo, olha, eu vou morrer um dia, todo mundo morre, só eu que vou ficar aqui, estou envelhecendo, óbvio, vou. E aí vai acontecer alguma coisa com essa meu fluxo de consciência? Sim, não, talvez, memória. Aí começa uma análise, que é uma aham, análise, entendeu? Não é uma análise que eu tenho experiência direta para afirmar, como eu tenho, de que eu sonho e uhum, que eu tenho na vigília uma experiência consciente, gente. sim, Eu acho que isso a gente pode esticar, de falar, olha, nesse ponto, tá. Porque é, depois também a palavra real é uma palavra que a gente. O que que a gente está pensando quando a gente fala real, né? Quando eu chego e falo ali, olha, eu estou vendo ali uma coisa que eu chamo de porta, outra pessoa vai falar, eu também estou, é real. Não está sim, errado. Dentro do relativo, a palavra real significa por uma coisa em que os sentidos, ó, propriamente, se for mais abstrato, dos seres daquele, no jargão budista, daquele tipo de karma parecido, chegou à conclusão de que é compartilhado. uhum, Agora, normalmente você fala o real naquele que, na verdade, não está em permanência, o real que é aquilo que realmente. O real que seria alguma coisa inerentemente, aí não vamos encontrar. A gente não é, vai encontrar isso. Acho que essa é uma coisa exatamente. legal, a gente sempre perguntar qual o valor semântico dessa palavra. Porque às vezes É, a coisa confunde, né? A pessoa fala uma sim, coisa, o outro entende outra. Você fala, vocês não sim. estão errados, mas cada um está usando um valor semântico um pouquinho diferente. É, por isso é importante falar, né, compartilhar. Quando se a gente tem fica dúvida com relação a expressões, a palavras, é importante a gente tirar essas dúvidas, porque a gente precisa ainda desses conceitos, né? Quando a gente conseguir repousar na consciência primordial, na nossa natureza de Buda, a gente não vai ter mais conceito, não vai ter mais nada, né? Mas enquanto a gente não está lá, esses conceitos eles são úteis para a gente seguir no caminho. E aí é importante que a gente realmente compreenda, né, os conceitos, porque ainda compreendendo os conceitos e as orientações, a gente não consegue trazer de fato essa experiência o tempo todo, né? E se a gente não compreender, então aí a gente fica mais perdido ainda. Então é super importante que tenha esse espaço, né, para falar, para tirar dúvidas sem nenhum receio. Vamos seguir mais um pouquinho, então? Mas só para finalizar esse assunto que o Roberto trouxe, quando a gente
Como fica tão claro para a gente? Se a gente está sonhando, a gente sabe que está sonhando. E se a gente está aqui na vigília, a gente olha para as aparências, a gente, quando está aqui no estudo, a gente consegue perceber, realmente são só aparências, né? Mas quando a gente está no meio do movimento, aquilo parece que nos toma, né? E a gente esquece completamente. Assim como quando está dormindo, não percebe que está sonhando, né? Que o sonho é só sonho. Então, é uma prática constante mesmo. E a gente vai. E Aline, outra coisa que a gente também pode ticar é que a gente tem movimento de energia. Eu vou Uhum, falar assim, olha, eu não vou me aborrecer quando alguém falar uma coisa que eu não gosto. Aí eu tenho que fazer uma derivada segunda para que isso não aconteça, porque aí entendeu? O impulso já fala. Aí eu falo, não, mas eu não falei que não ia. Ai, que prática porcaria, eu não consigo. Porque não é uma coisa que a gente chegue. E porque a gente não tem controle pela energia. A gente depois pode chegar e falar, eu não vou ser arrastado de uma maneira que eu vou escalar esse troço e vou. Não vou. Isso pelo menos a gente tenta conseguir. Mas, sim. entendeu? Mas o impulso, ele não é uma escolha da gente. Ele Não, aparece. e Eu essa, acho que é, isso é uma coisa que a gente também pode verificar no nosso dia a dia. sim, e essa energia ela que nos move, ela chega antes da nossa percepção cognitiva do fato. A energia surge de uma forma muito intensa, né? E muito rápida mesmo. A questão é assim, se a gente tem uma prática, quando a gente está praticando a prática formal de meditação, seja ela qual for, chamata principalmente, né? A gente vai conseguir perceber essa oscilação. Não exatamente da energia, porque o Lama não traz essa orientação sobre energia, mas quando a gente percebe que a gente consegue assentar essa agitação e perceber a mente operando, a gente abre um espaço para atuar com isso que surge na mente. E de uma forma correlata, assim, de uma forma, como é que eu digo? Correlacionada mesmo, essa energia intensa, ela também vai relaxando um pouco, arrefecendo essa intensidade. Então, ainda que a gente não faça uma prática específica para percepção e movimento de energia, se a gente está fazendo uma prática formal regular, a gente vai conseguir perceber esse movimento acontecendo em nós. E aí, quando a gente levanta, entre as sessões do aforismo, quando a gente levanta e vai para o mundo, pós-sessão de meditação formal, quando a gente está imerso lá e surge uma aparência que nos move uma energia intensa, se a gente tiver essa capacidade de chamata, de tranquilizar um pouco e estabilizar, a energia também vai estabilizar. Mas como eu já disse, de novo e de novo, né? É um treinamento, é um caminho que a gente vai seguindo, fazendo e fazendo de novo. E não é assim, eu entendi, já está realizado. Não é, né? Realmente a gente tem um caminho longo para seguir. Então vamos voltar aqui no final que o Darcy ficou com dúvida. Acho que aqui nesse último parágrafo, Darcy, cadê tu? Na minha janelinha. Darcy, aqui há uma interpretação da linha entre as sessões sejam uma pessoa ilusória. A prática que ele acabou de descrever é chamada corpo ilusório impuro, que apresenta um desafio Não. ontológico à realidade. Agora aqui, que foi, na Ele verdade, a fala de prática silogias. fala Não, de eu acho. Não, é na próxima página. a Aqui, prática ó. do corpo ilusório puro pode ser. Os grandes intelectuais budistas, como Nagarjuna e Tsongkhapa, são, Ah, tanta para trás. mesmo que as pessoas falem de forma Não, não é isso. Aqui. Isso. Tem Aí silogismos passa para a próxima. poderosos para demolir a reificação. Mas não há silogismos que demonstrem que tudo é mente búdica. Isso eu não entendi. O Lama vai explicar mais adiante aqui, porque agora a gente vai entrar na prática de corpo ilusório puro. E a gente vai ver todas as aparências como manifestações da mente búdica, como manifestações do próprio Buda. Então, quando a gente pensa nas aparências como um surgimento de as aparências surgem e a gente atribui a ela conceitos e todo aquele monte de coisas que faz com que elas tenham uma existência para a gente, que a gente toma como real. Então, Nagarjuna e Tsongkhapa tem silogismo, ele tem orientações e falas para a gente que nos ajuda, que permite demolir essa ideia de que aquilo existe inerentemente. Então, isso fica claro para a gente. A gente faz as práticas de Vipassana, por exemplo, e vai
percebendo que não tem nada ali, naquilo que a gente acha que tem. Então, na prática de corpo ilusório impuro, a gente consegue, com mais facilidade, reconhecer as aparências como aparências. E agora, na prática do corpo ilusório puro, que a gente vai olhar para as aparências e visualizar essas aparências como manifestações do Buda, da mente búdica, da sabedoria dos Budas, não há silogismo, não há uma forma da gente olhar para isso e reconhecer que ela realmente realmente entre aspas também, né? Porque não tem real. Reconhecer aquilo como manifestação da mente do Buda. Porque numa coisa você vai tirando, você vê que não tem nada ali. Mas como que a gente vai olhar para isso e reconhecer, isso é uma manifestação da mente do Buda, se apresentando para mim em forma dessa aparência. Então, o que ele vai dizer é que a gente não consegue realizar essa percepção a partir da nossa inteligência, que é uma percepção que a gente vai ter a partir da consciência primordial. Mas vamos seguir com a leitura que o Lama vai falar sobre isso. Deu para entender um pouquinho melhor? Mas ele vai explicar tudinho aqui no texto. Eu acho que fica melhor do que eu ficar tentando falar, né? Com as palavras deles, eu acho que sempre são melhores. Quer Ó, falar, Roberto? silogismo é você deduzir de uma afirmação verdadeira uma outra verdadeira. É isso que a Aline falou. Você não tem como chegar e falar, tá, é isso assim, donde óbvio que acontece não dual. Não tem como chegar a isso realmente por um Uhum. silogismo. Você consegue chegar por silogismos a problemas quando fala que ela é dual, que ela é não dual, né? E aí você fala, mas olha, é isso assim, mas olha. Então você tem por dedução, que Nagarjuna fez, é você falar, tem problema nas afirmações que a natureza última já é dual. Isso tem. Mas você não consegue, só por lógica, afirmar. Não. Gente, tem gente inteligente nesse mundo, vamos combinar, né? Então também a gente não é uma coisa que você fala, nossa, esse pessoal aí muito inteligente não chegou a essa conclusão, que burros. Não é assim, Que não é pela inteligência que vai se chegar, né, Roberto? É realmente não pela vai. experiência. Não Experiência é pela... direta. É, Agora eu pela entendi. experiência. Claro, Porque a não, alma. É. a mente comum, ela não alcança, ela não É, tem essa, né? Não, exatamente. agora eu compreendi. O Roberto ajudando, você falando, eu saquei. Exatamente. Ótimo. É isso, a gente E, segue junto, e, cada um ó, contribuindo. e qualquer conclusão lógica que a gente tenha nesse mundo aqui tem pressupostos. Não tem como Uhum. escapar de algum pressuposto. Aí você falar, esse troço é inteligente? Sim, mas teve pressuposto. Se mudar o pressuposto, a inferência daria outro resultado. Na É, experiência direta da realidade última, é aquela que, em tese, né, não tem pressupostos. Não tem é, falar, olha, precisou de uma causa e condição para ser isso? Não. Mas aí eu vou ter que ficar em silêncio. Infelizmente. Ou é. felizmente. Entendeu? É nesse ponto. Vamos ter que seguir todo o caminho para realizar e aí sim viver essa experiência, que a É, gente possivelmente não vai conseguir colocar em palavras, né? E não Não descrever. tem vai conseguir nem pensar do ponto de É, vista que a gente está acostumado como um ser senciente que apreende a realidade como dual. Mas a gente não perde a possibilidade, isso eu tenho confiança nisso, de que quando a impressão que eu tenho é a seguinte: no dia que a gente despertar, a gente vai perceber que a gente, na verdade, sempre foi um Buda. Só que a gente era um Buda sim, atrapalhado. Buda atrapalhado igual ser senciente. Mas a gente só vai ter essa coisa quando a gente realmente despertar. Porque aí não é a gente despertando. Eu falava, cara, é assim, eu tive o personagem Roberto, teve o personagem Darcy, a Aline, Paulo e tal. É interessante e tal, que coisa, né? E eu me fixando eu, nesse negócio. Eu era é, um Buda atrapalhado. É a eu impressão que acho eu assim, tenho. bem De- simplificando mesmo. Não há silogismo, até porque não há um eu que possa fazer qualquer coisa a esse respeito, é, entendeu? Esse eu não tem, não existe. não existe. Valma, por favor, senão nós vamos aqui, ó. Vamos lá, deixa a Valma falar. Não, eu não sei se eu estou enganada, mas quando eu li aquele último parágrafo que o Daci estava mencionando ali, Uhum. eu me lembrei de um estudo com o Geshe Pende sobre o caminho do meio, né? E antes
existia essa coisa de que eles negavam todas as aparências, mas não a mente, que é aquele movimento do mente apenas. Então, Uhum. eles negavam, 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 eles conseguiam desconstruir tudo, menos a mente, que fala ali no final do parágrafo. Então, me pareceu que era isso, sabe? E aí, depois disso, vem todo o texto do Caminho do Meio, que aí vê a vacuidade da própria mente também, né? Me veio isso na cabeça, não sei se eu estou Aham. viajando. Tem um aspecto aqui, que talvez seja uma questão, Valma, de tradução, mas não de tradução, mas é que aqui nesse livro, às vezes, o Lama usa, muitas vezes, a mente búdica como sinônimo, né, como sendo a consciência búdica. Em alguns outros pontos, e a Gê falou ainda em alguns outros encontros sobre isso, que aqui, às vezes, ele usa mente búdica, mas se referindo à consciência do Buda. Então, aqui, eu posso conferir isso com a Gê e trazer para a gente na semana É que como ele citou Nagarjuna, que é justamente o momento em que começa a ter o caminho do meio e que aquela corrente do mente apenas começa a Uhum. ser também questionada e surge o sentido de vacuidade, então eu achei que tivesse um pouco a ver com isso, mas não tenho certeza também. Eu posso ver, pedir uma orientação para a G para ela nos aprofundar melhor nesse aspecto aqui, mas o que eu entendo daqui é que ele não está nesse aspecto de negar as aparências e reificar, vamos dizer, a mente, né? Reificar e ter a mente como a única, como inerentemente existente. A gente vai para além dessas aparências físicas, né? De corpo, fala e mente. E a partir dessa mente búdica, que é, na verdade, consciência búdica, né, que aqui várias vezes o Lama traz como mente búdica, que a gente vai observar e desenvolver, né, e fazer essa prática do corpo ilusório puro. Mas depois, eu acho melhor, depois eu vou conferir, vou perguntar para a G, porque isso sendo uma dúvida, é uma dúvida muito pertinente, assim, porque aí se a gente entender de uma forma equivocada, a gente caminha de uma forma equivocada, mas eu acho que é nesse aspecto que eu acabei de te dizer. Vamos seguir, Eu então, que também o Lama vai... interpreto, hein? Eu interpreto essa mente búdica como você, de que ele está usando aqui mente búdica como lucidez máxima. Isso, consciência primordial. Nesse caso aqui, ele não está naquela discussão fitamátrica, vez É, madhyamika, de que, na verdade, tudo sobra na mente e, não, até a mente avalia de existência inerente, que é. a Valma falou e é interessante, realmente existe e tal, mas eu acho que na hora que fala que tudo a mente é búdica, ele está dizendo só de uma maneira mais simples, que falando, olha, não tem como provar através de silogismo, pelas nossas inferências lógicas, e Uhum. de forma dedutiva isso. É, Para mim, é isso. é isso sim, mas eu vou perguntar para a G, para ela nos dar uma explicação com as palavras dela de profundo estudo, prática e tradução, enfim. Então vamos seguir, que o Lama vai trazer mais fala sobre isso e a gente vai compreendendo melhor como é essa prática do corpo ilusório puro, né? Há muitas coisas nas quais acreditamos porque as percebemos. Por favor, em que página do livro físico que Do está? livro físico, vamos ver aqui, Camelina. É na página 142, penúltimo parágrafo. Obrigada. Nada. Há muitas coisas nas quais acreditamos porque as percebemos. Mas qual é a evidência experiencial de que todas as formas não sejam formas do Buda? De que todos os sons não sejam a fala do Buda? E de que tudo o que surge na mente não seja o jogo criativo da consciência primordial? Isso não é o que vemos quando olhamos ao nosso redor. A prática do corpo ilusório puro não se baseia nem na lógica e nem na percepção comuns. A prática do corpo ilusório puro baseia-se na sabedoria primordial. Dentro de cada um de nós existe uma capacidade dentro de cada um de nós existe uma capacidade para a afirmação intuitiva das verdades mais profundas do que as aparências superficiais, as verdades que não dependem da confirmação sensorial.
O que permite essa afirmação intuitiva é a consciência primordial. A prática do corpo ilusório puro afirma a presença de Budas em todos os lugares. Praticar o corpo ilusório puro é reconhecer que a sabedoria, a compaixão e o poder dos Budas estão presentes e ativos em cada momento. Como a realidade se apresentaria idealmente para que alguém pudesse atingir a iluminação? As bênçãos e o poder de todos os Budas preenchem todo o nosso espaço externo e interno a cada momento. Ao mesmo tempo, estamos ocupados com as 8 preocupações mundanas, pensando: não ganhei tanto dinheiro quanto eu mereço, é tudo culpa dele, e assim por diante. Depois de um tempo, morremos. Perdemos a oportunidade de nos abrirmos às bênçãos dos Budas. A visão da prática do corpo ilusório puro é a de que os Budas estão sempre tentando chamar a nossa atenção e nos conduzir à iluminação, mas nós não prestamos atenção. William James disse que aquilo a que prestamos atenção torna-se a nossa realidade. O samsara nunca se esgota. Estamos profundamente habituados a perceber tudo o que nos acontece como boa ou má sorte. E se prestarmos atenção às 8 preocupações mundanas, elas se tornam a nossa realidade. Enquanto isso, poderíamos estar em um caminho rápido para a iluminação. A visão da prática do corpo ilusório puro é reconhecer que cada momento nos oferece o melhor que todos os Budas têm para oferecer. Melhor impossível. E isso está acontecendo neste exato momento. Deu para clarear um pouquinho mais para a gente seguir? Cris, quer falar? Vendo aí que a intuição seria uma forma vamos dizer, da iluminação do Buda? A intuição é como se fosse aqui a forma como nós percebemos ou que nós sentimos, né? Que não é cognitiva, né? A intuição não é uma coisa que a gente pensa sobre ela. É a forma como essa natureza se manifesta, essa consciência se manifesta em nós, a partir dessa sensação, dessa percepção. Mas é preciso ter muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, eu estou com uma intuição de que fulano de tal não é boa pessoa, não é flor que se cheire, como diz o ditado, né? E é preciso ter muito cuidado para a gente não confundir essa intuição relacionada a essa, como é que eu posso dizer, a essa experiência da mente búdica com essa intuição permeada de dualidade, né? De conceito, que não emerge desse lugar muito mais profundo e além da nossa mente dual né? E cheia de valores e atribuições. Então, essa intuição é essa sensação muito mais profunda sobre determinado aspecto. E quando você vê uma aparência e percebe essa aparência, consegue perceber mesmo, não é entender, sabe, gente? Isso que é uma coisa super difícil para a gente, porque realmente nós não temos ainda essa habilidade de perceber tudo dessa forma. Mas quando você percebe uma aparência e vê para além da aparência uma manifestação mesmo de uma possibilidade, uma oportunidade, seja da prática do Dharma, ou de estar conectado com essa sua essência mais profunda, essa mente búdica, né, essa consciência primordial, isso ele chama de intuição aqui. Sabe, que é como se fosse um flash, assim, um raio de luz que emerge dessa nossa experiência última. É como se, como é que eu posso dizer? Difícil explicar a intuição, né, que é uma coisa tão subjetiva, assim. Aline, Sim, uma Paulo. coisa que me leva nessa direção é quando o Lama diz assim: você sabe que você é você. E isso para mim me traz essa. Realmente, eu não preciso dar um nome, olhar no espelho para identificar que eu sou eu. Há uma percepção intuitiva desse fato, né? De que eu estou testemunhando o que está se passando aqui. Uhum. Então eu suponho que seja por aí.
Mas eu acho que ainda vai além, sabe, Paulo? Porque quando a gente tem essa... É uma percepção intuitiva de que eu sou eu, né? Que tem essa experiência, assim. Mas acho que vai além dessa relação, sabe? Porque quando eu me reconheço como eu posso reificar esse eu, né? Vamos voltar no parágrafo, vamos ler juntos de novo e comentar. Alguém tinha aberto o microfone, quer comentar? Não, eu Val? abri para falar que não é uma palavra mesmo muito usada nos estudos budistas, né? Não. Talvez a gente não precisasse nem ficar muito preso assim, porque não é uma palavra que se usa muito. Não é, não é. E poucas vezes, mas algumas vezes o Lama, eu ouvi, inclusive, se não me engano, no Felicidade Genuína mesmo. Ele fala também sobre a intuição, mas nesse sentido, que é quase como uma sensação, uma experiência que emerge dessa consciência última. Mas não tem palavras, né, assim, que descrevam essa experiência. E não é, e como eu disse, assim, a gente tem que ter cuidado para não tomar isso no sentido comum também e achar que, então o Lama também está falando de intuição, a minha intuição estava certa, né? Essa pessoa realmente não é fluxicheira. Não nesse sentido, né? Que a gente tem que ter muito cuidado para não escorregar para esses aspectos e reificar essas nossas ideias, né? Que só acentua ainda mais essa visão dual de eu e outro, né? Lembre-se do homem, vamos seguir então aqui. Lembre-se do homem que achava que era um canguru. Lembra lá, numas páginas atrás, nos aforismos atrás, o Lama trouxe essa história, né? O homem que foi hipnotizado e acreditava ser um canguru precisou imaginar-se como um ser humano para realizar sua verdadeira identidade. Da mesma forma, acreditamos profundamente que somos indivíduos limitados que realmente sofrem e que podemos usar o poder da imaginação para desfazer essa delusão. Examine as aparências e os conceitos, reconheça-os e os dissolva. Reconheça que não existe uma identidade central, nenhum indivíduo intrínseco que seja limitado, deludido e em sofrimento. Na ausência de um ego intrínseco, imagine: eu estou perfeitamente desperto aqui e agora. A prática do corpo ilusório puro também é chamado de percepção pura e é realizada pelo poder da imaginação. Quando a gente ainda não tem essa realização, nós vamos usar a nossa imaginação para fazer essa prática. Porque nós ainda não conseguimos ver todas as aparências a partir dessa visão da mente búdica, né? E aí a gente vai usar a nossa imaginação para isso, até que em algum momento a gente tenha realmente essa realização. Então, quando a gente olha para as aparências, nós olhamos para tudo isso a partir dessa emergência né, desse surgimento das aflições mentais, a partir das 8 preocupações mundanas e as aflições mentais que surgem junto com tudo isso. Então, nós construímos a nossa realidade a partir dessa experiência. O convite nessa prática é para a gente usar a nossa imaginação para desfazer esse aspecto operacional, né, e usual deludido, para nos imaginar, ou imaginar todas essas aparências como sendo a manifestação da mente búdica. Então, é um exercício que nós vamos fazer. Enquanto não temos a realização, a gente vai precisar realmente ter uma certa disciplina, um certo esforço, que não é esforço, né, de rigidez, né, gente, mas para fazer, para imaginar e conseguir reconhecer todas essas aparências como manifestações da mente búdica. Só um segundinho, deixa eu tirar esse WhatsApp daqui, que ele está fazendo muito barulho para mim, está me incomodando. Olha aí, a aparência gerando um incômodo. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, aqui ele está dizendo isso, né? Que a gente vai usar a imaginação para perceber a partir desse lugar, nesse corpo ilusório puro, a percepção pura. A prática da percepção pura é efetiva quando é praticada intensamente. Olha aí, já está deixando um bilhete para a gente aqui, hein? Praticada intensamente. Na percepção pura,
Veja além do cenário superficial e imagine que as outras pessoas são expressões da mente búdica. Podemos escolher nos concentrar nos atributos positivos. Aquilo a que prestamos atenção torna-se a nossa realidade. E se prestarmos atenção aos Budas, em situações, em coisas, em outras pessoas, esses Budas com os quais nos engajarmos e a realidade dos Budas tornar-se-ão a nossa realidade. Usar a imaginação para perceber a realidade é um conceito paradoxal. Por isso, vou detalhar com alguns exemplos. Como a prática da percepção pura se aplica ao casamento? De que maneira um marido é uma ilusão? No contexto budista, ilusão é uma descrição ontológica e não diminui o valor da pessoa ou do relacionamento. Ilusão significa que você, a outra pessoa e o relacionamento não existem como pequenos glóbulos de realidade independentes, autossuficientes e autônomos. Ilusão significa que as entidades são aparências e que não há realidade concreta por trás das aparências. Quando o samsara, a existência comum com todos os seus altos e baixos, é visto apenas como aparências, surge a questão de saber se as próprias aparências têm algum significado ou valor. Não há nenhuma lógica ou evidência empírica para responder a essa pergunta. Ela só pode ser respondida em diálogo com a nossa própria sabedoria primordial. Vou relatar um evento de minha própria vida. Quando eu tinha 20 anos de idade, tentando dar sentido à existência, encontrei um livro sobre Dzogchen de Evans Wentz, intitulado The Tibetan Book of the Great Liberation. Essa foi a minha introdução ao budismo. E foi como se tivesse tomado um choque. Nossa, com 20 anos ele encontrou um livro de Dzogchen, né, gente? Isso é mérito, né? Muito mérito. Foi como se eu tivesse tomado um choque. Decidi rastreá-lo até a fonte. Na época, estava viajando de carona pela Noruega e escrevi em meu diário: tenho que buscar a orientação de um velho homem sábio. O arquétipo de sabedoria para mim naquele momento. Na manhã seguinte, peguei a primeira carona e fui parar numa região deserta, entre Bergen e Oslo. Ninguém parou para me apanhar por 4 ou 5 horas. Por fim, desisti e comecei a caminhar contra o fluxo do trânsito sem deixar de acenar. Por fim, é um Volkswagen? Isso aqui acho que é, né? Preto, conduzido por um velho homem bem franzino, parou. Joguei meu violão e minha mochila no banco de trás e entrei no carro. Em 5 minutos descobri que o homem era um monge budista chamado Sugata. Não devia ter mais do que um punhado de monges budistas em toda a Europa na época. E que havia morado, o monge, né, havia morado no Nepal com tibetanos. Nos tornamos bons amigos e nos correspondemos por anos. Esse é um exemplo, ele vai falar mais um pouquinho, mas só dá... Esse é um exemplo muito claro de corpo ilusório puro, né? Olha aí, isso sim é uma aparência dos Budas, né? Mas aí o Lama vai falar sobre isso, que parece, né? Tem que ser nessa dimensão para a gente reconhecer como uma manifestação da mente do Buda, uma aparência realmente búdica, né? Nessa dimensão, acho que fica mais fácil para a gente perceber, né, gente? Mas ele vai dizer aqui mais um pouco. É perfeitamente legítimo interpretar esse encontro como uma coincidência. Bom, para mim não é legítimo interpretar como coincidência, foi uma grande bênção, né? Não sei vocês o que acham. No entanto, minha intuição diz que esse não foi um evento isolado, notável e incrível. Minha intuição diz que se eu tirar a poeira dos olhos, verei eventos cotidianos que são muito poderosos e significativos. Toda a vida, todos os dias, o tempo todo, destinam-se a nos levar à iluminação, se for isso que estivermos procurando. As aparências são impregnadas de um sentido absolutamente magnífico. Olha que lindo isso, né, gente? Que lindo demais, assim. Então, o que o Lama estava procurando nesse momento era um velho homem sábio. Ele encontrou um livro de Dzogchen, leu aquilo, tomou um choque e pensou, eu preciso encontrar um velho homem sábio. E que ele encontra um velho homem sábio, um monge budista na Europa nos anos 70, imagina. Se isso não é uma aparência da mente búdica, né?
É muito lindo, né? Mas o que ele está dizendo para a gente, assim, que nós não precisamos ter essa experiência tão grandiosa, né? Que todos os dias, o tempo todo, tem aparência surgindo para nos apoiar no caminho da iluminação. A questão é que nós não conseguimos ver essas aparências dessa forma. E nós estamos o tempo todo enfronhados, emaranhados nas nossas aflições, nas nossas preocupações mundanas e nas nossas buscas incessantes por tudo, né? E aí a gente não consegue perceber, as coisas passam e a gente não percebe. E se a gente parar um pouco, tirar a poeira dos olhos, aí a gente vai conseguir perceber, né? E se cada um de nós, eu vou deixar para vocês pensarem, falarem, se quiserem, né? Pensa na experiência de vida de vocês até aqui, né? Cada um de nós percorreu um caminho para chegar e se conectar com o Dharma nessa vida, né? E desde antes ou desde pós, encontro com o Dharma, certamente aconteceram muitas coisas na vida de cada um, né? E em alguns momentos, talvez a gente tenha tido essa percepção de que parece que eu estava precisando e buscando num exercício de confiança, né? E aí, de repente, aparece uma pessoa, uma situação, uma fala, ou sei lá, uma coisa qualquer na rua, que te traz um insight assim, nossa, olha, é isso, né? Que aparece mesmo como essa aparência da mente búdica, né? Para nos lembrar de não nos perder, não nos desconectarmos do Dharma, né? Porque é muito precioso, né? E se a gente conseguir perceber isso de vez em quando, já dá para a gente uma motivação para seguir, eu acho, né? O que vocês acham, Olha, Roberto? olhando de hoje, eu estou convencido que eu sou sempre encontrando o meu próprio karma. Eu estou convencido. Aí tem o karma mais positivo e o mais negativo, mas todos são. Então, aí você fala, ah, não, mas está tudo pré-determinado do passado e você não escolhe. Não, tem karma rápido. A minha atitude de hoje vai fazer com que eu tenha uma percepção de daqui a um minuto, daqui a um dia, daqui a 10 dias, daqui a um ano, que vai influenciar um pouco nessa inércia kármica que eu trago. Então, nesse sentido, está sempre a porta de a gente descobrir a nossa verdadeira realidade vai estar sempre aberta. Só que a gente não enxerga. Mas também a porta de coisas kármicas do sutil, né? Você conhece aquela que o Lama Santa divide secreto, sutil e grosseiro? Então, no Uhum, sutil é dual. Então, a gente tem um sutil dual, entendeu? E de vidas passadas, de karma e tal, em que de vez em quando aparecem portas desse sutil, de tal, e que uhum, podem ir tal. A porta do secreto que é da consciência autocognoscente, ela também pode claramente, ela está ali, mas é mais difícil perceber pelos condicionamentos. Então, essa ideia de que eu estou sempre encontrando o meu próprio karma me é útil. sim. Eu acho que quando os karmas positivos ou negativos, como o Roberto denominou, né? Eu acho que mesmo quando a gente encontra karmas positivos, né? A gente se depara com situações que são positivas, é fácil para a gente perceber, né? E fluir com isso. Agora, quando a gente encontra os aspectos negativos, a gente tem uma tendência muito forte de ir para um embate com aquilo, de negar, de não aceitar, né? De um monte de coisa. E claro que tem situações que são muito, muito desafiadoras. Muito, né? E que a gente só vai ter consciência ou habilidade para lidar com elas quando a gente as vivencia, né? Mas mesmo, bom, meu modo de ver de onde eu estou e com as experiências que eu tive até aqui, né, gente? Cada um de nós vai falar do lugar onde está. Mesmo quando surgem essas experiências difíceis, esses karmas negativos, se a gente estiver fazendo, né? Se a gente estiver conseguindo praticar o corpo ilusório puro, o que eu penso daqui é que a gente vai conseguir ver esses desafios como uma possibilidade de trabalhar nesse karma, superar, porque a gente precisa superar todos eles, né? E ultrapassar essa dificuldade. Trabalhar em aspectos nossos que precisam ser trabalhados para que a gente consiga realmente acessar a natureza primordial. Porque tem condicionamentos que são tão fortes em nós, sutis e secretos, os grosseiros são fáceis de perceber, mas os sutis e os secretos a gente nem imagina, né? O secreto, então, a gente nem imagina. E às vezes surge como uma experiência muito dura. E aí a gente vai desenvolver uma habilidade, tem a sanga para apoiar, né? A gente tem esse grande mérito de estar em sanga também, que nos apoia, ter a orientação do lama, a fala, as práticas. Então a gente tem toda essa gama de possibilidades para nos apoiar,
para ultrapassar esses karmas mais desafiadores, mais difíceis de serem superados, né? E aí, quando eu penso dessa forma, assim, eu acho que isso eu consigo ver agora, né? Não na hora que eu estiver no olho do furacão de uma situação muito difícil, eu não sei, né? Mas consigo ver que isso realmente a gente pode perceber como uma aparência da mente búdica, nesse sentido, né? Não sei, o que que vocês acham, Ana e Paulo, por favor? As fases da minha vida que foram mais duras é quando eu fiz um upgrade assim pela forma pior. Foi com 29 anos e depois com 59 anos, 58. Eu acho que é de 30 em 30 anos. Eu acho que o próximo vai ser quando eu morrer. Aí eu vou pro bado da morte. Aí, entendeu? Porque a gente se conheceu, né, Aline, numa fase em que eu estava destruída, né? Destruída. E e eu nunca pensei, porque a minha vida, do jeito que era muito boa, eu era médica, eu disse, eu quero que volte a minha vida normal, a minha vida era normal, e eu só me dei conta disso, eu jamais iria mudar isso, se não fosse aquela cacetada que eu levei, entendeu? E aí, hoje, poder ver isso como uma janela que se abriu, foi assim, no olho do furacão você quer morrer, né? Mas aí você poder perceber que aquilo foi a única, talvez, maneira que eu iria tirar, eu iria superar, suplantar as minhas. Eu sou médica, eu faço isso, eu faço aquilo, seria na base da porrada mesmo, porque eu, sabe? É impressionante. É impressionante. Quando eu encontrei o budismo, quando encontrei você, e aquilo foi, e hoje estamos aqui. É Realmente, isso. como é importante a gente fazer essa observação retrospectiva também, né, Ana? Porque quando a gente está aí, ainda quando a gente não tem os meios hábeis que o Dharma traz para a gente, né, essa forma de compreender, de ver e de praticar com aquilo que surge, a gente sofre demais, né? E nessa época era um sofrimento muito grande. Você não tinha as habilidades que você tem hoje, né? Tanto as Com habilidades de prática, certeza. de conhecimento, de Nossa, percepção, de tudo, né? Então, como é uma experiência, e olhando para esse eu tão reificado, antigo, né? Esse eu antigo que era tão dono de si, né? Poderosa, né? E tudo, como precisou de como foi uma bênção, né? Essa aparência da mente búdica que surgiu para você e te desestruturou completamente esse eu. Então, desestruturou esse eu, é horrível para quem está, né, reificando esse eu, mas olhando hoje, como isso foi tão importante, né, para o seu processo. verdade. Nossa, E cada um de nós, com certeza, vai ter uma experiência particular, pessoal, né, que eu acho que a gente vai conseguir contemplar esse aspecto, né, de um momento difícil, que a gente tem essa aparência da mente búdica se manifestando para a gente. E nos momentos mais fáceis, isso talvez fique mais evidente, mas quando é fácil demais, é fácil também a gente se perder dessa percepção, né? E se deleitar num outro extremo das 8 preocupações mundanas. De estar sempre bem feliz, né? Receber elogios, porque está tudo maravilhoso. Então, é sempre um exercício, né? Observar, observar e observar. Ângela Maria falou que são os retornos de Saturno, a cada 28 a 30 anos. Eu não entendo do retorno de Saturno, mas eu acho também que faz sentido. A Ana Cristina falou que pensou mesmo, está no segundo retorno de Saturno. Faz sentido, né, gente? Tudo bem? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ali não eu ia só falar sobre a história do lama que ele contou aí, né? Sim. Porque ele estava caminhando, caminhando, e parece que ele ficou caminhando 7 horas. 4 a Não 5 sei se ele horas, né? falou isso, muitas horas, né? Foi de E 4 a 5 horas. ele podia ter ficado puto e começar a reclamar e desvirtuar completamente o caminho, o propósito, né? Pois Mas não, ele meio que rolou um só sabor ali,
E ninguém o pegou, ele continuou caminhando e não aparecia ninguém, passou muito tempo, e ele não se agarrou àquela coisa horrorosa, porque é horrível, né? Mas ele Esse, foi caminhando, e aí aparece a pessoa que ele queria encontrar. Poxa, não é extraordinário isso? Eu acho essa história. aí é como se ele tivesse ultrapassado o karma, essa dualidade do karma bom e o karma ruim. E aí ele tivesse recebido realmente uma bênção dármica, né? É muito lindo. Lindo, também acho. Também acho muito lindo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se a gente. Já são 7h40. Vamos só seguir mais um parágrafozinho. Eu acho que a gente pode, para encerrar a leitura de hoje. O raciocínio budista que legitima o uso da imaginação é que tudo existe na dependência da designação conceitual. Nós influenciamos a realidade que experienciamos ao escolher com o que nos envolvemos e a forma como nos envolvemos. Então, como a Valma disse, o Lama poderia ter ficado pé da vida, né? Passar 5 horas numa região desértica, e, né, desértica no sentido sem ninguém, ermo, não aparecer ninguém, mas ele não viu dessa forma, né? Aquilo a que prestamos atenção e a forma como prestamos atenção determinam a natureza da realidade que surge para vir ao nosso encontro. Na tradição budista tibetana, é dito que quando aqueles que purificaram suas mentes olham para o ambiente, veem o reino puro, um domínio que nada mais é do que uma criação da mente dos Budas. A crença budista é de que é possível renascer em um reino inventado pela imaginação do Buda, onde se pode praticar o Dharma e alcançar a iluminação. Se você suspeita de que não conseguirá alcançar a iluminação nesta vida, a crença nas terras puras constitui uma rede de proteção muito atraente. No entanto, se aperfeiçoar a prática da percepção pura nesta vida, percepção para além das aparências, né? É a percepção pura, onde quer que esteja, a qualquer momento, agora ou depois da morte, estará em uma terra pura. Eita, gente, olha aí, a gente não precisa nem esperar ir para Sukhavati. E não é ali em Quatro Barras, perto da Ana do Paulo, né? Olha que maravilhosa essa instrução aqui do Lama, essa fala do Lama, né? Que a gente tem, se a gente conseguisse fazer isso, essa percepção pura, fazer essa prática do corpo ilusório puro aqui, agora, a gente já veria todo esse mundo que nos circunda como uma terra pura, né? É muito precioso, né? Vamos tentando, gente, quem sabe a gente consegue, né? Fazer isso aqui nesse mundo e nessa vida, antes do bardo da morte, né? Eu acho que a gente pode parar por aqui hoje, né? Tudo bem aí para vocês? Avançamos um bocado no nossa leitura, né? Mas é sempre bom a gente ter esse espaço de troca, né? Antes da gente fazer as preces, então, se alguém quiser falar alguma coisa, ainda tem tempo, senão nós seguimos para as preces. E aí, a princípio, na semana que vem, a gente se encontra às 6h30. Mas eu vou ver se eu consigo fazer a enquete lá no grupo, aí eu boto lá para votação. Se não, a gente consegue às 18h30, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela das preces. A gente, então, finalizar. Opa, passei. Dedicação de méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar todos os seres. Prece de longa vida à sua santidade o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace.
Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuípa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyoadi, Nyutadá, Ogyenlá Madrugune, Doatike Malupá, Deissalagupá, Shum. Bem, pessoal, finalizamos aqui por hoje. Na semana que vem a gente se encontra. Sigam aí na semana tentando colocar em prática, né, esse corpo ilusório impuro e o corpo ilusório puro. Quando a gente perceber que escorregou, a gente solta, respira e percebe a aparência. Destitui a aparência de conceitos. Aí, depois disso, a gente reconhece a aparência como uma manifestação da mente do Buda, né? Vamos tentar praticar assim. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês e até semana que vem. Beijo, Obrigado. obrigada, Aline, Obrigado, obrigada, Aline. Sanga. Tchau, gente. Boa semana para Obrigado, todos. obrigado a Obrigado. todos. Boa noite, boa noite.